Olá, querido buscador do conhecimento, seja muito bem-vindo. Aprenda hoje com o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, no último vídeo do ano de 2022, os 6 passos para começar a sua blindagem contra o câncer de estômago. É exatamente isso que você leu no título do vídeo. Não é 1, 2, 3... São 6 ações que você pode começar a tomar a partir de hoje para começar a se blindar e até mesmo prevenir o surgimento do câncer de estômago. Mas por que especificamente o câncer de estômago? Primeiramente porque o câncer de estômago é um dos que mais ocorrem especificamente no Brasil. Uma outra pergunta que você pode fazer é: tá, professor Paulo, mas qual a sua autoridade? Com base em que você afirma que esses passos que o senhor vai me mostrar agora, eles realmente são eficazes? Essa é a mais fácil de todas para responder, com base em mim mesmo. Como assim? Porque eu venci um câncer de fígado. Ah, você não sabia? Pois é. E olhe que o período mais difícil dessa minha batalha foi justamente no ano de 2020, no primeiro semestre. E eu venci. Ou seja, eu tenho autoridade para te falar sobre tratamento de câncer. E o principal, que é a missão desse canal aqui, te ensinar isso de forma completamente natural. Esclarecido tudo isso, vamos então para o primeiro passo? Se você já leu A Arte da Guerra de Sun Tzu, existe algo básico que ele fala e que a gente deve tomar essa regra para tudo na nossa vida, que é: conheça o seu inimigo. E isso também vale para o caso do câncer. Então agora eu vou te dizer algo básico, que é o golpe fatal que você vai aplicar na célula cancerígena, imprimindo fome a ela. E para você fazer isso, você tem que saber qual é o principal alimento da célula cancerígena. E sabe qual é? Glicose. Há alguns anos atrás, eu atendi uma moça que já estava em um estágio muito avançado. Quem estava tomando de conta dela era a mãe. E a primeira pergunta que eu fiz para a mãe dela foi a seguinte: quais foram as restrições alimentares que foram feitas a ela? Porque é lógico, se o principal alimento da célula cancerígena é glicose, então se você tira, por exemplo, massas, se você tira doces, você está privando a célula cancerígena do alimento. E o incrível é o que a mãe dela me respondeu. Ela disse que não foram feitas quaisquer restrições alimentares para ela. E, é claro, isso me espantou. Então, qual deve ser a sua primeira e principal ação? Entender que toda vez que você ingere pizza, pão, bolo, coxinha, empada, salgadinho, essas coisas, isso basicamente é o que? Carboidrato. No que é que o carboidrato se transforma dentro do seu organismo? Glicose. Então é uma coisa lógica. Se a glicose é o principal alimento da célula cancerígena e você continua tendo esse tipo de rotina alimentar, você vai estar alimentando-a. Então você já entendeu. Cortar o alimento da célula cancerígena é parar de dar para ela glicose, assim como todos os alimentos que vão transformar-se em glicose no seu organismo. Esse é o seu primeiro passo. Segundo passo: você já entendeu que quando para de dar glicose para a célula cancerígena, você dificulta, você freia o desenvolvimento dela. Mas tem uma outra coisa que, ao fazer, você também freia o desenvolvimento dela, que é aumentando as suas defesas imunológicas,
que são as suas armas de defesa. Existe uma série de ações que você pode tomar para aumentar o seu sistema imunológico. E como é que você pode fazer isso? Dando agora o terceiro passo. Você começa a aumentar suas defesas retirando da sua rotina alimentar os alimentos inflamatórios. Para não ficar muito complicado para você, e eu lhe passar agora uma relação imensa de alimentos inflamatórios, eu vou te ensinar uma regra básica e bem simples. E se você seguir essa regra, você já vai começar a arriscar um monte de alimentos que vão propiciar o desenvolvimento da célula cancerígena. E que regrinha é essa? A partir de hoje, comece a arriscar da sua rotina alimentar 3 classes de alimentos, que a gente sempre cita aqui no canal. Açúcar, segundo, leite e terceiro, glúten. Vejam que coisa incrível. Hoje em dia se ouve muito falar do glúten, mas a pergunta é, você sabe o que é glúten? Ah, professor, eu sei que está na farinha de trigo, né? Sim, exato. Mas o que é o glúten? O glúten é uma proteína que sofreu mutação. Ou seja, a farinha de trigo que se usava na época de Jesus para fazer pão, naquela época não tinha nela este glúten que hoje adoece as pessoas. É por isso que naquela época o pão era saudável. Por exemplo, aqui em casa, uma vez por semana, a minha esposa faz a halá, que é um pão judaico que uma vez por semana, como eu disse, nós fazemos a sua ingestão. Só que tem um detalhe, para ela fazer esse pão, ela prepara o levain. O levain é um fermento natural que ela faz aqui em casa, o que torna o pão a halá extremamente saudável. Então é uma forma de você fazer o uso a não afetar tanto assim o seu organismo. Mas você já entendeu que o glúten é uma proteína que sofreu mutação. Mas o principal você não sabe e você vai ficar agora de boca aberta. O glúten, presta atenção. Chega aqui juntinho, cola teu ouvido para prestar bem atenção no que eu vou falar. O glúten é uma neurotoxina. Sabe o que significa isso? Que com o tempo o glúten ele afeta as suas funções cerebrais. Com o tempo ele vai afetar as suas funções cognitivas. Com o tempo ele também vai se tornar responsável pelo surgimento de problemas como Parkinson e Alzheimer. Você está entendendo como isso é grave? E tem um detalhe a mais. Existe um tipo de componente alimentar que é muito fácil você encontrar nos dias de hoje, que é extremamente inflamatório, que é o glutamato monossódico. Que eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que nós fizemos falando só dele. E vale a pena, é muito importante que você assista. Vamos então para o seu quarto passo. Ora, se os alimentos inflamatórios você sabe que tem que tirar da sua rotina alimentar, por outro lado, existem outros tipos de alimentos que você precisa inserir na sua rotina alimentar. E que alimentos são esses? Justamente aqueles alimentos anti-inflamatórios. Aí você pergunta assim, poxa professor, mas quais são esses alimentos anti-inflamatórios? É claro que eu não vou chegar aqui também da mesma maneira para citar uma lista enorme desses alimentos, porque aí vai complicar para vocês. Então eu vou facilitar. Você quer saber de uma maneira bem simples quais são os melhores alimentos anti-inflamatórios que vão te ajudar na tua batalha para criar defesas contra o câncer? É bem simples. Comece a fazer a ingestão de frutas e verduras, principalmente naquilo que diz respeito às frutas, para que vocês possam ter ideia. Aqui em casa, nós ingerimos, eu e a minha esposa, todos os dias, todo santo dia, pelo menos 2 tipos de frutas. Veja bem, nós não ingerimos 2 frutas por dia.
nós ingerimos 2 tipos de frutas por dia. Sempre. A gente nunca falha nisso. No segundo passo, nós falamos sobre o desenvolvimento das suas defesas orgânicas. Preste atenção. Glutamina é um aminoácido que o seu corpo produz, ou pelo menos deveria produzir. Qual é a função da glutamina? Fazer a manutenção do seu sistema imunológico. Se o seu corpo tem uma alta produção de glutamina, o seu sistema imunológico vai estar assim. Agora vejam que coisa interessante. Toda vez que você ingere alimentos que vão ser transformados no seu organismo em glicose, sabe o que acontece com a sua glutamina? Ela cai. É interessante. E sabe uma coisa que também faz a sua glutamina cair? Começar o dia já colocando para dentro do seu organismo massas, glúten. Por exemplo, a pessoa começa um dia um pãozinho, um bolo, mas tá. E o que é que você pode fazer para manter a sua glutamina sempre em alta? 2 coisas muito simples. Começar a fazer a ingestão da vitamina C, o ácido ascórbico, mas o que é que eu aconselho? Ao fazer o uso da vitamina C, não faça uso daquela vitamina C efervescente, pois como na composição dela também entra bicarbonato de sódio, então o ácido da vitamina C com o bicarbonato, os 2 juntos se transformam num citrato. O citrato é um sal, ou seja, a vitamina C efervescente para quem é hipertenso já não é tão interessante. Então o ideal seria o quê? Vitamina C em gotas. Perfeito. E o segundo ponto para a elevação do seu sistema imunológico, para a elevação da sua glutamina é o quê? É obrigatório. Não existe elevação de glutamina sem a ação da radiação solar. Ou seja, você tem que tomar sol. Tomou sol, produziu vitamina D, sua glutamina vai se elevar, você vai ter sistema imunológico forte. Agora você acha que você vai ter um sistema imunológico forte sem receber radiação solar? Além dos alimentos anti-inflamatórios, também existem os alimentos anti-câncer, que de cara eu vou citar logo 2 para vocês. E o segundo deles é o mais importante. O primeiro é a graviola, que é fácil de encontrar, não é complicado. E o segundo é o abacate. Por que o abacate ele é tão importante? Porque além dele ser rico em gorduras saudáveis, você também encontra no abacate luteína e zeaxantina. Para que serve isso? Saúde ocular. Então, da mesma maneira que ao ingerir o abacate você está criando uma defesa para o seu organismo contra as células cancerígenas, você também vai estar dando mais saúde para a sua visão. Agora, para encerrar, existe uma coisa que faz o seu sistema imunológico cair. E essa coisa é o seu organismo ficar produzindo direto, o tempo todo, cortisol. Como é que seu organismo produz cortisol? Toda vez que você expõe a sua mente a estresse como assistir a um jornal onde só passam notícias de desastre, doenças, de morte. Quando você se expõe a esse tipo de notícia, o que você vai fazer é simplesmente forçar o seu organismo a produzir cortisol. E se seu organismo produz cortisol, você já aprendeu que a sua glutamina vai cair. Então, uma dica para você: desligue a televisão e ligue o cérebro para o seu corpo começar a produzir menos cortisol. Sabe o que é? Seja feliz, viva uma vida leve. Pare com esse costume que as pessoas adquiriram muito de 2020 para cá, de ficarem alimentando as próprias mentes com coisa ruim. Eu acho que agora você entendeu por que esse vídeo é tão importante e por que eu quis trazê-lo justamente como último vídeo do ano de 2022 aqui no canal. Agora, que tal você me dar um grande presente de final de ano e ajudando o nosso canal a chegar até amanhã,
dia 31 de dezembro de 2022, a 1.000 inscritos. Que tal? Você me ajuda a alcançar essa meta? Poxa, mas falta tão pouquinho tempo. Sim, da mesma maneira que faltam bem pouquinhos inscritos para chegar a esse número. Então, você me ajuda? Como é que você pode me ajudar? Praticando o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Você sabe, quando você compartilha, você está se tornando, junto comigo, meu companheiro de missão e disseminador do conhecimento. Então, para expressar minha profunda gratidão por você me acompanhar no decorrer de todo esse ano de 2022, o meu muito feliz ano novo para você, o meu desejo é que você passe esse Réveillon com todas as pessoas que você ama e que são importantes para você. Com todas aquelas pessoas que querem o seu crescimento, que querem a sua saúde. Então, principalmente no dia de hoje, eu te desejo saúde física, mental e emocional. E que Deus, o dono aqui do nosso canal e da nossa vida, nos abençoe. Muita paz. Até 2023 e tchau, tchau.